E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te ajudar nesse conteúdo de equilíbrio químico. Tenho certeza que você deve amar esse conteúdo, né? Nossa, professor, mas lá no fundo do coração, eu sei. E nessa aula, pessoal, aula de número 4, nós vamos conversar sobre de fato agora aí, né? Acabei falando que eu ia discorrer esse assunto na aula 3, só que a aula 3 já ficou ali por conta própria nos próprios gráficos, beleza? Então nós vamos de fato conversar sobre a constante de equilíbrio nessa aula de número 4. Bom, pessoal, eu quero que você considere a seguinte situação aqui, o seguinte equilíbrio genérico. Uma reação A, né, uma substância A com um coeficiente estequiométrico Azinho, reagindo com uma substância B e o seu coeficiente estequiométrico Bzinho. E ela está aqui numa situação então de reversibilidade, né, uma reação reversível, formando uma substância C que tem o seu coeficiente estequiométrico Czinho e formando uma substância D que tem o seu coeficiente estequiométrico Dzinho, beleza? Bom, pessoal, aqui eu quero detalhar com você algumas situações. Já estamos aí carecas de saber que uma reação ela entra em equilíbrio quando mesmo, pessoal? Quando a velocidade direta se iguala com a velocidade indireta. Mas aqui eu quero trabalhar com você a seguinte ideia, questões um pouco aqui cinéticas, beleza? Bom, nós temos duas reações, a que vai e a que volta, a direta e a indireta. E eu estou falando aqui sobre a velocidade da reação direta e a velocidade dessa reação indireta. Vamos escrever como ficaria a expressão, né, a lei cinética, tanto para a reação direta quanto para a indireta? Vamos lá? Vamos lá então. Expressão aqui ó, da reação, expressão cinética então aqui da velocidade direta, da reação direta. Vamos escrever então aqui, ó. Vamos lá. Bom, lembra que tinha a constante K? Lembra, professor, a constante, né? Isso. Então, vou colocar aqui, ó, KD, a constante da velocidade direta. KD. Eu lembro que você pegava os reagentes, né, professor? Isso, no caso, as substâncias que estão participando da reação, que estão sendo consumidas. Bom, no caso da velocidade direta, quem está sendo consumido aqui, meus queridinhos, é quem? A e B. Então, eu vou colocar a concentração desses bichinhos aqui, ó. Concentração de A, concentração de B. Vamos considerar, né? Vamos considerar aqui, ó, que essa reação é uma reação elementar. Então eu posso pegar os coeficientes e elevar aqui nos respectivos reagentes. Então, a concentração de A elevado a A, tem o expoente, né? A, Azinho. E o B, né? O meu reagente B vai ser elevado a B, Bzinho. Tranquilo? Então, aqui uma expressão que eu posso determinar aí para a velocidade direta. Vamos fazer a mesma coisa agora para a indireta. Ok, professor, vamos lá. Então, nós temos aqui uma constante da reação indireta, perfeito. Agora, a gente vai fazer a mesma ideia. Só que, pessoal, quem que está sendo consumido na reação indireta? Quem? Quem vocês acham? É o C e o D. Né? Então, são eles que vão entrar na minha lei cinética, no caso, para a reação indireta. Então, vamos lá. Então, vamos colocar esses camaradinhas, então, aqui. Ó. Concentração de C e a concentração de D. Lembrando, pessoal, que é produto, tá? É multiplicação. Ai, professor, mas precisa falar isso? Precisa. Vocês esquecem? Você acha que não? Quantas provas já vi na minha frente de aluno colocando mais na expressão cinética? Ih, meu Deus do céu, já perdi de vista. Então, é produto, pessoal. Não vamos esquecer disso. Tranquilo, professor. Vamos considerar também aqui, ó. Vamos elevar então a concentração de C com o Czinho, coeficiente dele, e a substância D com o seu coeficiente Dzinho. Beleza, sossegado, professor. De boa. Até agora
Tá tranquilo. E eu vou considerar, pessoal, exatamente a situação de equilíbrio. Quando que chega em equilíbrio mesmo? Quando a velocidade direta se iguala com a velocidade indireta. Só que eu já supus aqui, né? Eu escrevi aqui algumas relações genéricas que representam a velocidade direta e a indireta. Vamos substituir? Não. Vamos. Quer ver que vamos? Ó, vou substituir sim. Quem que é a velocidade direta? Ai, tá bom, professor. É o KD vezes a concentração de A, V elevado a Zinho, produto de B elevado a Bzinho. É a mesma animação que vocês fazem na sala de aula, né? Aquela animação. O professor pergunta uma coisa, vocês... né? Uma maravilha, participação maciça de todo esse povo que se chama aluno, né? Então, olha só, pessoal. E a velocidade indireta? Ah, professor, cair aonde? Ah, que engraçado, né? Nossa, professor. Então, olha só, concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Professor, estou com medo do que isso vai dar. Não, fique sossegado, fica de boa. Vamos fazer uma manipulação matemática? Não, professor, não vamos. Vamos sim, olha só. Eu vou pegar essa galerinha aqui, ó. Tá vendo que eu tô pintando aqui de grifa-texto? E eu vou passar lá pro outro lado. Pra quê, professor? Calma, vamos deixar os que são parecidos próximos um do outro, tá? Quem é parecido, vamos deixar perto, ó. Não são concentrações? São, professor. Então vamos passar pro outro lado. O que vai ficar fazendo aqui perto do KD? Deixa ele quieto. E vamos pegar, pessoal, agora o KI, né? Se não tivesse pintado errado ele, né? Isso. Então aqui, ó. Eu vou pegar esse KI e eu vou jogar ele lá pro outro lado. Pra quê, professor? Deixa aqueles que são parecidos do mesmo lado. Para de complicar as coisas. Então vou passar o KI lá pro outro lado. Isto. O que acontece, pessoal? Olha só. Você percebe que todo esse grupo de vermelho, ele tá fazendo o quê? Multiplicando. Vai passar pro outro lado dividindo, obviamente. Não tão obviamente, né, professor? Tem que cair na realidade aí, né? E o que esse cair está fazendo, professor? Está multiplicando também. Então, quando eu passo aquele grupo de vermelho para o outro lado, ele vai passar dividindo. Quando eu passo o que está de azul ali, né, o cair para o outro lado, ele vai passar dividindo também. Então, vamos deixar aqui, ó. Então, cadê a constante da velocidade direta dividido agora pelo KI, a constante da velocidade indireta, beleza? Igual. Aí eu pego a concentração de C que já está aqui desse lado, elevada a Czinho, a concentração de D elevada a Dzinho, e eu vou dividir por quem? Adivinha? Pelo camarada aqui, ó, pela concentração de A, que passou para o outro lado, elevada a Zinho, e B, concentração de B elevado a Bzinho, ok? E aí que tá, meu pessoal. Lembra que isso aqui é uma constante. O K é uma constante, né? A constante cinética lá nossa. O que é uma constante? É um número que não muda, né, pessoal? Um número que não muda. O que está acontecendo aqui, professor? Eu estou dividindo uma constante por uma constante. A constante a cinética da reação direta e a constante cinética da reação indireta. Dois números que nunca mudam. Quando eu divido eles, ele vai resultar no quê? Num outro número que não muda. Beleza? Numa outra constante. Então eu posso chamar esse pituleco aqui que mora no meu coração de que mesmo? De uma outra constante. Que nós vamos chamar então agora aqui de KC. Beleza? De KC. Então esse bichinho aqui vai virar uma outra constante que nós vamos chamar de KC. Que é a famosa, né? Isso, é a famosa. É a famosa constante de equilíbrio em termos de concentração de quantidade de matéria, né? A famosa constante em termos de concentração. E pessoal, se você perceber, não é difícil isso daqui, né? Talvez você já tenha
trabalhado isso na sala de aula e nunca tenha entendido essa fórmula. Mas aqui eu quero desmistificar isso daqui. Porque se você não entender a constante, galera, você vai perder o conteúdo inteiro. Então vale a pena, professor, ficar vendo demonstração? Vale a pena. Por quê, professor? Porque se você não entender como é que constrói, da onde que vem essa constante, pelo menos no nível mais simples do ensino médio, você não vai conseguir entender os próximos assuntos. Beleza? Então, galera, o que que é essa constante de equilíbrio em termos de concentração? Para que que serve esse número, professor? Para que que serve? Primeira coisa que eu quero que você entenda: cada reação tem o seu KC. É específico para cada reação. Então, anote isso daí, ó. Coisas importantes sobre o KC. Ele é específico para cada reação. Ele é, então, ó, específico para cada reação. Beleza? Coisas importantes aí de você saber. Específico para cada reação. Tipo assim, cada reação tem o seu. Tá bom? Outra coisa importante. Tipo assim, professor, sempre vai ser aquele mesmo valor para aquela reação? Cuidado. Porque para uma mesma reação, ele pode ter outros KCs. Como assim, professor? Você não acabou de falar que é específico para cada reação? Sim, cada reação tem a sua. Mas se eu mudar a temperatura, eu vou mudar a minha concentração, o meu KC. Sério, professor? Sério. O KC, ele muda de acordo com a temperatura. Então, ele é um valor que ele muda com a temperatura. Então, eu posso estar lidando com a mesma reação, isso. Mas se eu tipo sair de uma reação de 10 graus Celsius para 35 graus Celsius, aí você vai ter uma outra KC, certo? Uma outra constante, beleza? Professor, então específico para cada reação tem a sua e muda com a temperatura? Exatamente. Beleza? Mas por que especificamente, professor, ela muda com a temperatura? Bom, professor, aí vamos entrar numa outra situação, mas a nível mais superficial, assim, sem aprofundar as coisas. Ela tá ligado ali com a questão cinética da reação, também envolve ali uma questão meio termodinâmica, ok? Mas acredite nessa verdade, beleza? Para não dificultar as coisas, tá bom? Acredite nessa verdade. O KC, ele muda com a temperatura, beleza? Tranquilo, professor. É para não dificultar a situação, né? Isso. Só não vou detalhar aqui, senão você vai ficar um pouquinho confuso. Mas está relacionado ali à cinética da reação, à termodinâmica ali que envolve, tá bom? Então, fique tranquilo. Beleza, professor. Específico para cada reação e muda com a temperatura. Isso, perfeitamente. E ele serve assim exatamente para quê? Para que eu posso utilizar esse KC? Então, o KC, ele é uma constante de equilíbrio que está em termos de concentração. Então ele pode passar uma ideia de rendimento dessa reação. Então ela pode passar uma ideia meio que de rendimento. Lembra que a concentração de produto pode ser maior que a concentração de reagente, ou a de reagente maior que a do produto, ou o produto ser igual ao reagente? Lembra que a gente viu na aula passada dos gráficos? Então, o KC ele já nos dá uma ideia mais ou menos disso daí, beleza? Até porque, se você for pensar, ó, uma maneira geral de escrever o KC seria que o produto, ó, o C e D, o Czão e o Dzão aqui não é reproduto, os produtos formados nessa reação? Então, ó, nada mais é do que produto elevado aos seus coeficientes, né? Vou colocar aqui um valor x, tá bom? É o coeficiente dos produtos, sobre a concentração de quem? Dos reagentes, pessoal. Então aqui, ó, a concentração dos reagentes, beleza? Elevada aos coeficientes. Ou seja, aqui nós temos uma ideia, essa aqui é a ideia mais geral da concentração, aonde é produto sobre reagente. Então, por exemplo, se o meu valor de KC é muito alto,
né? Tipo, é alto. O que que eu tenho? O que que eu posso dizer sobre esse equilíbrio? Que eu tenho muito mais produto do que reagente. Obviamente, né, pessoal? Olha só, pensa comigo. Muito mais produto do que reagente. Olha só, pensa comigo. Eu não estou dividindo o produto sobre o reagente? Então, numa divisão, se o número resultado, se o resultado da divisão dá muito alto, é porque eu tenho muito em cima, muito no numerador e pouco no denominador. Então, eu tenho muito produto e pouco reagente. Ah, professor, mas se o KC for um número baixo, Bom, aí eu estou pegando um número pequeno e dividindo por um número muito alto. Ou seja, eu tenho muito reagente e pouco produto. Ah, então nesse caso a reação ela tem mais reagente no equilíbrio do que produto, ok? Então são situações que o KC ele pode me informar. O rendimento dessa reação. No caso aqui, ó, um KC muito alto, mais produto do que reagente, eu tenho que a reação ela está favorecida para quê? Para o lado de quem? Para o lado dos produtos. Ou seja, ela está favorecida para o lado da reação direta. Ah, então ela está favorecida para o lado da reação direta. Exatamente. Ela está favorecida para o lado da reação direta. Ah, professor, e quando eu tenho mais reagente que produto? Aí, nesse caso, você está favorecendo a reação indireta. Então, um Kc muito baixo, um valor de Kc muito baixo, ele está dizendo para nós que essa reação ela está favorecida para a reação indireta. Beleza? Que não vai dar para escrever. Ok? Então é isso, gente, que o Kc ele nos informa. Ok? É isso que o Kc nos informa. Ele é específico para cada reação. Ele muda com a temperatura e ele nos dá uma ideia de rendimento, de favorecimento nesse equilíbrio. Está favorecido mais para o lado dos reagentes? Está mais favorecido para o lado dos produtos? Ok? Embora as velocidades sejam iguais, tanto no sentido direto e indireto, aqui vai e aqui volta são iguais em velocidade, porém eu posso estar mais favorecido, ter mais reagente ou ter mais produto. Ok? Professor, e tipo assim, qualquer substância consegue entrar no KC, tipo, entra nessa expressão, então, toma cuidado também com isso. Quem que entra, pessoal? Quem que consegue entrar nesse KC? Como assim entrar, professor? É quem consegue estar dentro dessa expressão. O KC, pessoal, ele está envolvendo, vamos dizer assim, a maneira mais simples, questões um pouco cinéticas. E o que acontece? A expressão Kc, a constante de equilíbrio, ela dependendo dessa questão cinética, ela se preocupa em colocar na expressão dela quem de fato varia a sua velocidade, as espécies químicas que variam sua velocidade com o tempo. E quem que tem a tendência assim a variar suas espécies químicas durante uma reação? Substâncias que estão dissolvidas em água, ou seja, aquosas e gasosas, ok? Então essas substâncias elas têm a tendência a ter uma variação da sua velocidade mais sensitível, mais sensível durante a reação. Então quem entra no KC é quem? Normalmente substâncias gasosas e as aquosas, aquelas que estão dissolvidas em água. Então são elas que entram no KC. Ok? Professor, e as líquidas, os líquidos puros e os sólidos? Não entram. Marque aí no seu pequeno cadernucho, meu querido. Líquidos puros e sólidos não entram. Beleza? Não entram no KC, ok? Por quê, professor? Como eu falei, a constante de equilíbrio em termos de concentração, em quantidade de matéria, né, mol por litro,
ela depende que as espécies variem com a velocidade, né? Variem com o tempo a sua concentração. E só substâncias aquosas e gasosas têm essa sensibilidade de variação, de velocidade, de concentração, no caso, né? Durante o tempo que a reação acontece. Os líquidos puros e os sólidos não. Beleza? E só para relembrar, o que significa essa chave? Significa a concentração mol por litro. Beleza? Em quantidade de matéria. Então, isso que significa, né? Tem alguns livros que gostam de trazer aquele Mzinho meio deformado, né? Mas aqui, por isso que eu sempre gosto de utilizar aqui no canal, a linguagem do colchete, dessa chave aqui, colchete é outro, né? Dessa chave aqui, aberta e fechada, ok? Então, é uma concentração em mol por litro, conhecida sua já aí, aluno do segundo ano do ensino médio. Bom, pessoal, aqui eu conversei sobre a constante, deduzi a expressão dela em termos cinéticos. Falei para você coisas importantes sobre ela, específico para cada reação, muda com a temperatura, dá uma ideia de rendimento. E quem entra nela? Aquoso e gasoso, né? Porque suas concentrações variam com a velocidade da reação, né? Com o tempo que a reação vai acontecendo. E na próxima aula, eu vou montar expressões de Cassé para você entender. Ó, até rimou. Ai, que professor rimante, meu Deus do céu. Mas eu vou fazer isso. Nós vamos fazer vários exemplos, várias equações que mostrem como a gente pode construir a constante de equilíbrio em termos de concentração. O Cassé de várias reações reversíveis. Então, fica aí grudadinho na tela, porque a próxima aula será sobre exercícios, beleza? Então vamos lá.